O Sermão do Monte, que compõe os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é o resumo de tudo que Jesus quis ensinar. Se a gente perdesse a Bíblia toda, acontecesse um cataclisma e a Bíblia desaparecesse, e ficassem preservados os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a gente sabia o que Jesus queria ensinar. E Cristo começa o Sermão do Monte com aquela introdução famosa, que todo mundo conhece. Bem-aventurados, 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 e ele repete essa frase, bem-aventurados, pelo menos 9 vezes. Então eu quero ler para vocês hoje uma bem-aventurança que eu acho muito linda. E eu vou pedir à pastora Thelma para ler as bem-aventuranças todas, do capítulo 5, de 1 a 12. Você está com a sua Bíblia? Na Nova Versão Internacional, você pode ler o capítulo 5, de 1 a 12. Você tem aí, Thelma? Ah, tá bom. Mateus 5, de 1 a 12. Leiamos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Obrigado, Thelma. Deus, dá-nos da Tua graça, na meditação dessa palavra, essa manhã estupidamente quente, que o Espírito sopre um vento fresco na nossa alma, e que saiamos daqui, ó Deus, rejuvenescidos por dentro, recriados, renascidos no Teu amor. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu já relatei para vocês várias vezes que meu irmão, eu tenho um irmão que é exatamente um ano mais novo do que eu. Ele é 1 ano e 14 dias mais novo do que eu. E portanto, devido à nossa proximidade, nós éramos muito amigos. E como éramos muito amigos, eu e ele nos metemos muito em briga. Posso dizer que eu briguei muito quando eu era menino. Naquela época, as escolas não eram tão policiadas contra o bullying. E sempre que havia um bullying, a gente saía no braço. E eu me lembro que havia quem atiçava briga.
quem botava lenha na fogueira, quem jogava gasolina no fogo. Me lembra até a técnica que eles usavam para jogar gasolina no fogo. Na escola. Riscavam um chão assim, riscava o pátio da escola. Aí dizia assim, esse risco aqui é a mãe do Ricardo. Quem pisar no risco, pisa na cara da mãe do Ricardo. E aí vinha sempre o brigão e pisava no risco, e aí eu já saía no tapa e meu irmão ia me ajudar, porque eu não era bom de briga, assim. Eu brigava, mas apanhava, eu precisava do meu irmão. Às vezes fazia assim, botava a mão na frente, os dois, um olhando para o outro, aí dizia assim, isso aqui é a mãe do Ricardo, cospe nela. Aí quando a pessoa cuspia, ele baixava a mão e cuspia na cara. Aí, briga na certa. Era gatilho para sair murro. E quando eu preparei essa mensagem, porque Jesus diz, são bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados os pacificadores. E para mim eu diria um dos versículos prediletos meus da Bíblia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E essa felicidade de ser chamado filho de Deus, por que eu sou chamado filho de Deus? Porque ao invés de incitar o ódio, eu promovi a reconciliação, a paz. Ao invés de criar inimigos, eu construí pontes para juntar pessoas que estavam brigadas. Porque nós vivemos num mundo muito violento. O mundo que nós vivemos é um mundo de violência. As cidades são violentas. São Paulo é uma cidade violenta, perigosa. A gente sabe de histórias em São Paulo, de briga no trânsito que deu em morte. No estacionamento da igreja aqui já teve briga. No estacionamento da Bethesda já teve briga. Tem briga na fila do hospital. Quer dizer, nós vivemos numa cidade violenta, num mundo de violência. Nosso mundo é um mundo violento. Eu, enquanto preparava a mensagem, fiquei a meditar nos lugares violentos do mundo hoje. Palestina, Síria, Líbano, Líbia, Sul do Sudão, Nigéria, Ucrânia, Afeganistão, Venezuela, todos países que são um barril de pólvora, prestes a explodir, com ódio, com violência, com bomba, com guerra, com decapitação. Mas não só as cidades e nem só o mundo é violento. A casa da gente é violenta. Quantas crianças são obrigadas a conviver com o pai xingando a mãe, com palavrão dentro de casa, com ameaça, com grito? Quantas crianças sofrem violência física, sexual, ameaças dentro de casa, crianças inocentes que vivem. Então, nós vivemos num mundo em que a brutalidade parece tão comum, nós nos habituamos tanto a notícias, aos datenes da vida.
Atenas, né? Da Atenas da vida, falando de coisas macabras, que a maioria de nós nem considera a necessidade de se empenhar pela paz. Porque nós cruzamos os braços, deixamos que a intolerância ganhe campo, pastores destilando ódio na televisão, rabinos promovendo ódio em Israel, mulás muçulmano promovendo guerras no Oriente Médio. E aí a intolerância gera antipatia, a antipatia vira discórdia, a discórdia vira ódio, o ódio gera morte, e o número grande de morte gera a barbárie. E a gente vai se acostumando com a barbárie, colocando grades nas nossas casas, nos trancando em nós mesmos, indo passear no shopping, dando de ombro para a vida. E Jesus disse: bem-aventurados, felizes são aqueles que não se acostumam com esse sistema e que lutam para promover paz. Promover paz em corações que estão em guerra, promover paz em famílias que estão em discórdia, promover paz numa cidade cheia de indiferença. Mas que paz? O que é paz? Eu diria que paz é o convívio consigo mesmo. Paz é convívio consigo mesmo. Quem consegue conviver com você mesmo, tem paz. A paz me ajuda a eu conviver comigo mesmo. Não adianta você dizer assim: eu vou embora daqui um dia, eu vou morar em Portugal, eu quero morar no interior do Ceará, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar na Alemanha, porque eu preciso de paz. Não adianta. Porque quando você descer do avião lá no Ceará, você vai descer com os seus problemas, com você mesmo e com o seu interior. O que é paz? É você conviver com você mesmo. Mas é também você conviver com o diferente. Paz é você conviver com pessoas diferentes de você, que discordam de você, que têm opiniões fortes, contrárias às suas, e você consegue conviver com ele. Você consegue coexistir com pessoas que são diferentes de você, você tem paz. Porque se você não consegue conviver com pessoas diferentes de você, você gera conflito. E como eu disse, o conflito gera antipatia, a antipatia gera ódio, e o ódio gera morte. E muita morte gera a barbárie, gera a guerra. O que é paz? É conviver comigo mesmo, é eu conviver com pessoas diferentes de mim, e paz é eu conviver com um mundo que nem sempre vai de acordo com o que eu quero. Você tem paz. O mundo onde eu estou não está sempre do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Eu queria que fosse diferente, mas eu consigo conviver com esse mundo. Eu tenho paz. E se eu não consigo conviver, eu entro em conflito. Quer dizer, é serenidade. O que é paz? É ser sereno para atravessar as tribulações, os contratempos. Como é que eu sei que uma pessoa tem paz? Ele tem serenidade na alma para atravessar as tribulações, as tempestades, as adversidades, porque elas vão vir, elas vêm. Então, quem tem paz é quem é sereno no enfrentamento da vida como ela é. Então,
Como é que a gente adquire paz? A gente adquire paz quando a gente consegue conviver com nós mesmos, quando a gente consegue uma coexistência mínima com os diferentes e quando a gente consegue lidar com as adversidades da vida. Essa pessoa está no caminho da paz. E quem é o pacificador? Porque Jesus disse que é bem-aventurado o que promove a paz. Pacificador é quem consegue conciliar partes que estão em litígio. Duas partes entram em litígio, se eu consigo conciliar as partes que estão em litígio, eu promovi a paz. Porque o conflito só nasce quando diversas pessoas se acham certas. Eu estou certo, você também se acha certo. Eu não quero abrir mão da minha certeza, você não quer abrir mão da sua certeza, nós estamos dentro do mesmo espaço, a gente entra em litígio. Quem é que promove a paz? É aquele que consegue conciliar pessoas certas. Porque se eu admito, não, eu errei, não precisa mais de um pacificador. Agora, se eu estou turrão, batendo a boca, e dizendo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e o outro também está dizendo, eu estou certo, estou certo, estou certo, nós vamos acabar brigando. Um tem que ceder. E o que promove paz é aquele que concilia o mais forte e o mais fraco. Quem é o pacificador? É o que concilia o forte com o fraco. Por quê? Porque o forte tem, por isso ele é forte, capacidade de destruir o fraco. O pacificador ajuda o forte a entender que a melhor opção não é destruir o outro, e sim se conciliar. E por que é que todo aquele que promove paz é chamado filho de Deus? Porque Deus é conhecido e quer ser conhecido como aquele que promove paz. Sim, eu sei, não precisa você me dizer que tem no Antigo Testamento um monte de texto em que Deus é conhecido como general de guerra, que Deus é conhecido como o Senhor dos exércitos, como Deus, aquele que esmaga os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tem sim esses textos na Bíblia, é claro que tem. Mas quando Deus quis se revelar a nós, os seres humanos, Ele preferiu se revelar como? Um filho nos nasceu, um filho nos deu, Deus, e o seu nome será Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Tanto que o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, diz que aquele que tem a Deus tem perfeita paz no coração. Deus não é o autor dos conflitos, das guerras, das discórdias, das intolerâncias. Deus é aquele que promove paz. No dia em que Jesus nasceu, o texto nos diz em Lucas capítulo 2, versículo 14, que os céus se rasgaram e ouviu-se a voz de anjos gritando nos céus, que diziam assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre homens e mulheres que Ele quer bem. Em João capítulo de número 20, um pouco mais tarde, Jesus diz que, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados num quarto, depois da crucificação, com medo, porque os judeus da elite que cuidava do templo tinham crucificado Jesus, e os discípulos estavam trancados, e Jesus entrou nos quartos onde eles estavam,
soprou sobre eles o Espírito e disse: paz com vocês, paz, tenham paz. Então por que a Bíblia diz que são bem-aventurados os pacificadores? Porque os pacificadores dão continuidade, alongam aquilo que Jesus começou a fazer, trazendo paz às pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão em crise interna, as pessoas que estão em guerra mental, que não sabem para onde ir. Paz. Porque Jesus, a vida dele toda foi assim. Onde havia ódio, ele levou o amor. Onde havia transgressão, ele levou o perdão. Onde havia discórdia, Jesus levava a união. Onde havia indiferença, ele levava a fé. Onde havia engano, ele levava a verdade. Onde havia tristeza, ele levava a alegria. Onde havia injustiça, Jesus levava a justiça e o direito. Onde havia trevas, Jesus iluminava luz sobre a vida das pessoas. E o grande objetivo da mensagem de Deus para você é: essa guerra interna que você vive não tem outra solução artificial. Não adianta comprar, não adianta viajar, não adianta tomar droga, tóxico, não adianta embriagar-se, não adianta. Essa guerra interna precisa que você encontre a paz de Romanos capítulo 5, versículo de número 1, quando Paulo nos diz: justificados perante a fé diante de Deus, temos paz. Romanos 14, versículo de número 7, o reino de Deus não é nem comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, alegria e é paz no Espírito Santo. Então a minha pergunta para você é: você tem paz? Como está seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que vão os seus sentimentos? Como foi que você passou essa semana? Porque Efésios capítulo 2, versículo de número 14, a Bíblia diz que Ele, Jesus, é a nossa paz. E em 2 de Coríntios 5, 18 e 19, a Bíblia diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é a nossa função? Promover paz. A minha função como pastor aqui na Bethesda é juntar o Caim e o Abel, que estão em guerra. E esse Caim e Abel não é o seu irmão gêmeo, não. Esse Caim e o Abel são duas naturezas que lutam dentro de você. Qual é o meu papel? O meu papel é reconciliar dentro do seu coração o Esaú e o Jacó. Porque Esaú e Jacó não são filhos de um mesmo pai. Esaú e Jacó são duas características e facetas dentro de você que você não consegue lidar com elas. A minha função como pastor hoje aqui é reconciliar e converter, como disse Malaquias capítulo 3, versículo 23, converter o coração do pai ao filho e converter o coração do filho ao pai. Eu quero perguntar para você, meu amigo, minha amiga, como é que está o seu coração em relação ao seu filho e à sua filha? Eu quero converter você hoje, antes de você se converter a Deus, converter você ao seu filho. Porque esta é a função da comunidade, converter o coração do pai ao filho, tirar você desse processo em que você está levando junto o seu filho com você para a morte, para a destruição, para a disfuncionalidade. Que tipo de criança você está criando? Que tipo de menino, de menina você vai colocar no mundo no dia em que você morrer? Por isso é que Jesus quis sempre promover paz.
Aí você diz, como é que eu posso ser um promotor da paz? Porque são bem-aventurados os que promovem a paz. Como é que eu posso promover paz? De que maneira a minha vida pode ser uma semente da paz? Deixa eu dar algumas dicas para vocês, de como é que nós podemos ser semeadores da paz, promotores da paz, pacificadores, porque são bem-aventurados, felizes os pacificadores. Primeiro, use a verdade para curar, nunca para ferir. Use a verdade para curar, nunca para ferir. Você quer ser uma pessoa que promove paz no mundo? Que dos seus lábios a verdade seja sempre para curar, nunca para ferir. Porque você pode me perguntar, e você diz assim, pastor, uma verdade pode ferir? Sim. A verdade pode ser dita com a intenção de ferir, e fere. Porque a verdade não basta ser verdadeira. A verdade precisa ter a motivação certa, senão ela mata, senão ela fere, senão ela destrói. Quando você disser a verdade, pergunte-se se aquela verdade que você está dizendo vai matar ou vai curar. Para a verdade se tornar uma arma letal para matar, basta que ela seja dita fora de hora. Falou a verdade, mas numa hora inconveniente. A inconveniência chega a ser maior do que a verdade. Você falou a verdade, mas cara, você foi sem sensibilidade nenhuma, você foi insensível, e ao invés de curar, você matou. Uma verdade pode acabar com a esperança de uma pessoa. Falou a verdade, mas junto com ela, acabou com a esperança. Por quê? Porque aquela verdade foi dita sem amor, sem cuidado, sem consideração. Verdade pode separar amigos. A verdade pode separar amigos, desde que seja dita revelando o que não poderia ser revelado. Por que não poderia ser revelado? Porque foi conversado na confidência. E eu gosto sempre de dizer que amigo é aquele que eu posso confidenciar e tenho certeza que em hipótese alguma, nem que eu seja um canalha lá na frente, ele nunca jogará aquilo na minha cara, ou nunca vai jogar aquilo no ventilador. Esse é o amigo. Imagine alguém que acaba de saber que a pessoa teve um diagnóstico de uma doença terminal, entra no apartamento do hospital, se antecipa ao médico e vai lá no doente e diz assim: olha, eu acabei de ver seus exames, você vai morrer. Para quê? Não, mas eu estou falando a verdade para ele. Sim, você está falando a verdade, mas junto com a sua verdade veio indiscrição. Você é um indiscreto, você é sem sensibilidade, e a sua verdade, ao invés de ajudar, está prejudicando. A Bíblia diz que é próprio daquele que ama encobrir. Está no livro de Provérbios: quem ama encobre. Por que quem encobre? Porque o amor cobre multidão de pecados. Se eu amo,
Eu não vou ficar alardeando, divulgando, para destruir com o outro. Com qual objetivo? Eu quero proteger, eu quero cuidar, eu quero preservar aquela vida. Eu digo isso porque eu próprio já sofri isso na minha carne. Certa vez eu terminei de pregar, estava completamente molhado de suor, calor igual a esse de hoje, insuportável, emocionalmente exaurido. Estava saindo do culto, e uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, chegou para mim e disse assim: seja mais humilde, viu? Seu arrogante. Deu as costas e foi embora. Sim, eu preciso ser mais humilde. Mas cara, foi fora de hora. Você não me ajudou em nada, você me prejudicou. Aí Provérbios, capítulo de número 25, versículo 11, diz assim: como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é uma palavra dita na hora certa. Cuidado com o que você fala, porque ao invés de promover a paz, você está promovendo discórdia, você está ferindo, você está magoando. Para isso, a gente tem que deixar. Se a gente quer ser realmente pacificador, a gente não pode querer ser ou ter a palmatória do mundo. Quantas vezes a gente cria conflitos na vida, porque a gente se acredita palmatória do mundo, ou acredita ter a palmatória do mundo. Nós nos indispomos com as pessoas porque nós acreditamos que nós estamos sempre certos e a gente precisa corrigir o mundo todo. Então, não queira ser palmatória do mundo. Releve e ame as pessoas mais do que querer ser juiz de todo mundo. Promova a paz, seja um promotor da paz. É melhor a gente acreditar e ser decepcionado do que a gente se trancar em nós mesmos, porque a gente não acredita em ninguém, porque a gente não acredita em nada, porque nós somos céticos a respeito do mundo e das intenções de todo mundo, e porque nós estamos desgastados, correndo, querendo corrigir, punir e disciplinar o mundo inteiro. Por quê, pastor Ricardo? Porque ninguém muda a força. Aprenda essa verdade. Ninguém muda a força. Você não consegue mudar ninguém. Está ouvindo? Você não consegue mudar ninguém. As pessoas só mudam quando querem. Não adianta argumentar, gritar, reclamar, falar com veemência. Só aumenta o nervosismo e a antipatia dos outros. As pessoas só mudam quando querem. E a única força capaz de fazer uma pessoa querer mudar é o amor. Eu li em algum livro, eu não sei se é verdade ou não, porque esses livros a gente hoje não pode mais nem confiar que seja verdade, mas entra como ilustração, que na abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra, um bispo anglicano foi enterrado e pediu que escrevessem na lápide, na laje do seu túmulo, as seguintes palavras, de um monge anglicano: quando eu era jovem, livre e minha imaginação não conhecia limites, sonhei em mudar o mundo. À medida que envelheci e me tornei mais sábio, vi que o mundo não seria transformado. Retrocedi em meus ideais e pensei em mudar apenas o meu país. Logo observei que meu país também não queria ser mudado. À medida que cheguei aos meus últimos anos, em um gesto desesperado,
tentei mudar minha família e aqueles mais próximos de mim, mas ninguém queria nada disso. Agora, em meu leito de morte, penso, eu deveria querer mudar a mim mesmo. Assim, a minha família teria mudado. Minha família poderia inspirar outros. E meu país seria diferente. Quem sabe eu tivesse mudado a mim mesmo, eu tivesse mudado o mundo. Não queira ser palmatória do mundo. Você precisa de mudança. Nós estamos aqui, não é para nos entreter. Nós não estamos aqui num divertimento, inclusive num calor infernal desses, ninguém está se divertindo. Nós estamos aqui porque nós precisamos mudar. E nós precisamos que o Espírito de Deus mude em nós. Tire de nós essa arrogância de achar que nós temos a última palavra, o último arremate. Tem gente que acha que o último arremate da frase tem que ser dele. A última observação que vai corrigir todo o mundo é a dele. E isso não promove mudança, só promove antipatia. Bem-aventurados os que promovem paz. Comece por você. Como que a gente se transforma em homens e mulheres pacificadores? Prestando atenção que tanto o ódio como a paz se multiplicam de forma geométrica. Eu não sou matemático, mas me lembro ainda do meu tempo de ginásio, que existe uma diferença entre progressão aritmética e progressão geométrica. Progressão geométrica é quando um número se multiplica por ele mesmo. Dizem que o rei estava entediado e encomendou, é uma lenda, encomendou que os seus sábios inventassem um jogo. E os sábios do rei inventaram o jogo do xadrez. Com os peões, cavalo, bispo, rei, rainha. O rei ficou entusiasmadíssimo com o jogo, inteligentíssimo aquele jogo. Chamou o sábio maior do reino e disse: olha, eu pago em trigo pelo invento do xadrez. E o sábio disse: sua majestade, não precisa muito. Basta que o senhor coloque 1 grão na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, e assim progressivamente até a última casa do xadrez. O rei falou: claro, cumpra-se. Quando os matemáticos do rei chegaram, 1 grão de trigo na primeira casa, multiplicado por ele mesmo na segunda, por ele mesmo na terceira, por ele mesmo na quarta, e assim sucessivamente, o número se multiplicando por ele mesmo. Quando chegou na última casa, a produção de trigo daquele reino por 1000 anos não pagaria, porque isso é uma progressão geométrica. Deixa eu falar uma coisa para vocês: paz pode ser uma progressão geométrica. Você toca em alguém, esse alguém toca em outro alguém, e aí são 2 pessoas tocando em outros alguém, e os outros alguém é a corrente não da prosperidade, é a corrente da paz. Sabe corrente? Mande essa carta para 5 pessoas que estão lá em cima. A patifaria da corrente, que aquilo é uma patifaria, aquilo é um estelionato, inclusive é crime. Você recebeu essa carta, mande para não sei quantas pessoas, não sei o quê, por que nunca dá certo? Porque logo não terá brasileiro suficiente para fazer parte daquela lista, porque é uma progressão geométrica. Então deixa eu falar para vocês, o amor pode ser uma progressão geométrica, a paz. E o grande objetivo do Evangelho
é criar homens e mulheres que sejam semeadores da paz. Onde há discórdia, meu Deus, que eu leve paz. Onde houver uma alma aflita, que eu leve perdão. E se minha alma está aflita, Deus, aqui estão os meus pés, que vão na tua direção para que tu me des paz, porque eu não posso viver sem paz. É possível viver com todas as condições, menos sem paz.